Aqui, ó. Eu vou usar aqui, ó. Eu vou usar o exemplo da Alemanha. Eu vou usar o exemplo da Alemanha com o Brasil. Calma, que você vai entender. Você sabe como foi a queda do Império Alemão após a Primeira Guerra Mundial? Sente-se aí que vou te mostrar. No final da Primeira Guerra Mundial, o Império Alemão enfrentava uma profunda crise. A derrota militar, a escassez de alimentos e o descontentamento da população enfraqueceram o governo. Enquanto a situação piorava, protestos e greves se espalharam por várias cidades. Muitos alemães passaram a exigir mudanças e o fim do governo imperial. Em 9 de novembro de 1918, o imperador abdicou do trono e deixou o poder. Pouco depois, partiu para o exílio nos Países Baixos. Aqui é o História com Fatos. E aqui... Muito bem. É basicamente isso. Guerra brigou. Desviou. Certo. Classe. Inclusive. Enfim. Enfim.
Rapaz. Rapaz, bicho. Enfim. Bora ver aqui. A Guerra do Paraguai, 1864 a 1870, custou ao Império Brasileiro cerca de 614 mil contos de réis. Como o orçamento anual do governo imperial antes do conflito era de aproximadamente 55 mil contos de réis, o Império gastou o equivalente a mais de 11 orçamentos anuais em apenas 6 anos de guerra. Contexto histórico. A Guerra da Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, começou após a invasão do território brasileiro por tropas de Francisco Solano Lopes. O conflito exigiu a mobilização de mais de 100 mil brasileiros, entre voluntários, guardas nacionais e escravizados que foram libertados mediante a condição de servirem no exército. Consenso e dados financeiros. O montante de 614 mil contos de réis é o dado consolidado por pesquisas históricas recentes, como as do historiador Francisco Doratioto. Endividamento. Diferente do mito popular de que a guerra foi totalmente paga com ouro estrangeiro, a maior parte do custo foi financiada internamente por meio da emissão de títulos da dívida pública. Apenas cerca de 8% do valor total veio de empréstimos externos, majoritariamente de bancos britânicos. Impacto econômico. O Brasil saiu do conflito com um déficit público crônico e uma dívida externa elevada nas décadas seguintes, o que impactou diretamente a gestão financeira do restante do Segundo Reinado. Debates e interpretações. O papel na queda da monarquia. A sua linha de raciocínio sobre a queda da monarquia brasileira possui forte respaldo historiográfico. A Guerra do Paraguai é amplamente considerada um dos fatores estruturais que corroeram as bases do Império a longo prazo, embora de forma diferente da queda imediata do Império Alemão na Primeira Guerra Mundial. Os historiadores apontam os seguintes desdobramentos indiretos do conflito para o Brasil. 1. O fortalecimento militar. O exército brasileiro, que antes da guerra era uma instituição secundária e marginalizada em relação à Guarda Nacional, ganhou forte coesão, prestígio e tamanho durante o conflito. Após a guerra, os militares passaram a ter consciência de sua força política e começaram a questionar o atraso do país e a condução política dos civis. 2. A questão abolicionista. Como milhares de escravizados lutaram nos campos de batalha e foram alforriados, o debate sobre o fim da escravidão ganhou força insustentável. A abolição da escravatura, em 1888, alienou a elite agrária, os grandes barões do café, do apoio ao imperador Dom Pedro II, deixando a monarquia sem sua base de sustentação tradicional. E 3. Crise fiscal e ideológica. O rombo nos cofres públicos e a insatisfação com a centralização do poder imperial impulsionaram o surgimento do movimento republicano, que culminou no golpe de 15 de novembro de 1889. Quanto mais rigor existe na análise, menor é o espaço para o mito disfarçado de verdade. Enfim. Os custos, foi assim.
Enfim, né? Enfim.